Em 1992, a Pepsi tentava conquistar um pouco da fatia de mercado que a Coca-Cola tinha no 12º país que mais consumia refrigerantes no mundo, as Filipinas. A estratégia que a Pepsi iria usar para não ficar para trás e conseguir seu espaço no mercado daquele país era bem simples e já tinha dado certo em outros países como o México, Argentina e o Chile. Era um sorteio chamado Pepsi Number Fever, capaz de transformar um ganhador em milionário da noite para o dia. Na parte interna de cada tampinha de garrafa da Pepsi, haveria um número da sorte, e ao final de cada dia, a Pepsi iria revelar o número vencedor no jornal. Alguns números nas tampinhas faria o ganhador ter direito a 100 pesos, algo em torno de $5, mas o grande prêmio valia 1 milhão de pesos, o que para os filipinos dava em torno de 611 salários. Uma quantia capaz de mudar a vida de qualquer um para sempre. Pepsi congratulates the first Number Fever millionaire. A estratégia funcionou muito bem, antes de acabar matando 5 pessoas. As vendas da Pepsi cresciam a cada mês e a fatia de mercado, que era cerca de 19%, passou a ser de 25% em todo o país. Isso representava um soco bem dado na cara da Coca-Cola. Os executivos da Coca nas Filipinas estavam vivendo dias aterrorizantes. Nada era capaz de parar o avanço da sua rival. Cerca de 50 mil pessoas já tinham resgatado os prêmios menores, e em questão de semanas, o grande sorteio da Pepsi já havia feito 17 filipinos multimilionários. A campanha de marketing rapidamente virou um fenômeno nacional. As pessoas guardavam todas as tampinhas que viam, chegando a procurar até mesmo no lixo. Houve até casos de pessoas saindo na mão por uma tampinha premiada. Os executivos da Pepsi obviamente enchiam o peito para dizer que mais de 63 milhões de filipinos estavam participando do sorteio. Esse número representava um pouco mais da metade da população do país. Tudo aquilo virou uma histeria coletiva que enchia cada vez mais os cofres da Pepsi. Mas o vento forte que estava soprando a favor logo se tornou uma das ações de marketing mais desastrosas da história. Com o sucesso incrível da Pepsi Number Fever, os executivos decidiram estender o sorteio por mais algumas semanas. Na noite de 25 de maio, o jornal entrou no ar como de costume. Milhares de pessoas estavam de frente à televisão pedindo a Deus com os seus dedos cruzados. O número 349 foi anunciado pelos jornalistas, e milhares de filipinos correram para conferir as sacolas lotadas de tampinhas que eles colecionaram. As pessoas começaram a gritar e dançar de tanta alegria. As ruas começaram a ficar lotadas de vencedores. Da noite para o dia, a Pepsi teria tornado centenas de milhares de filipinos em milionários. As tampinhas ganhadoras eram acompanhadas de perto pela Pepsi. Ela sabia exatamente quantos ganhadores cada fase do sorteio iria premiar. Apenas 2 tampinhas com o número 349 foram lançadas com o código de segurança que garantia a autenticidade delas, ou seja, o grande prêmio. Mas, de alguma forma, 800 mil tampinhas com o número 349 selaram milhares de garrafas que foram parar nos mercadinhos por todo o país. Todas elas não tinham o código de segurança que as 2 verdadeiras tinham, mas ninguém ligava e nem se importava, e nem sabia o que era esse tal código. Os executivos da Pepsi rapidamente tiveram que apagar aquele incêndio e dar uma resposta para as pessoas. Eles alegaram publicamente que um bug de computador tinha sido o responsável por fazer com que uma engarrafadora estampasse as milhares de tampinhas. Só que reza a lenda que espiões da Coca-Cola foram responsáveis por sabotar a campanha da Pepsi. A briga Pepsi versus Coca nos Estados Unidos acontece de maneira mais regrada, digamos assim. Mas países como as Filipinas acabam se tornando um verdadeiro ringue de vale tudo para essas 2 marcas. Então, por mais que seja apenas uma teoria, é uma possibilidade difícil de ser descartada. Mesmo assim, a Pepsi decidiu ofertar um prêmio de consolação no valor de 100 pesos para todos que tinham a tampinha com o número 349 impresso. Uma atitude que por si só já representava um prejuízo de 6 milhões de dólares para a Pepsi. E mesmo um preço tão alto como esse não foi o suficiente para acabar com aquele pesadelo nas Filipinas.
O prêmio original de 1 milhão de pesos, se convertido, daria algo na casa de 50 mil dólares. O fato de a Pepsi decidir dar 100 pesos, ou seja, 5 dólares, chamar essa quantia de consolação e achar que poderia ficar tudo bem, só serviu para enfurecer ainda mais as pessoas. Um boicote a nível nacional se instaurou contra a Pepsi nas Filipinas. Tudo e todos que carregavam o logo da empresa foram atacados. Os manifestantes estavam fazendo cair uma chuva de pedras em cima das fábricas da Pepsi antes de a polícia ser acionada para conter a multidão. Uma granada caseira chegou a ser arremessada através da janela da fábrica, e a explosão resultou na morte de 3 funcionários que não conseguiram fugir a tempo suficiente para salvar suas vidas. Os caminhões que distribuíam Pepsi nos mercadinhos agora tinham que andar com um segurança armado no banco do passageiro. Uma professora chamada Aniceta Rosário saiu para comprar arroz, e quando ela estava quase chegando no mercado, um caminhão da Pepsi estacionou na porta. Foi tempo o suficiente para alguém jogar um coquetel molotov no caminhão, que infelizmente ricocheteou na direção da professora, resultando em sua morte e na morte de uma menina de 5 anos que passava bem na hora, além de outros 5 feridos. Qualquer formato esférico que tivesse as cores vermelho, branco e azul eram mais do que o suficiente para despertar a fúria das pessoas. Até mesmo os representantes da Pepsi estavam apanhando na rua. O caos gerado pela Pepsi Number Fever já havia matado 5 pessoas. A Pepsi estava no meio de um ano desastroso. Nos Estados Unidos, dezenas de pessoas alegaram ter achado seringas dentro de latas do refrigerante. Um boato que, mais tarde, o FBI comprovaria ser uma farsa. A nova versão chamada Crystal Pepsi, que acabou entrando para a história como um dos produtos mais fracassados, estava retornando números de vendas ridículos. E o então garoto propaganda da Pepsi, o Michael Jackson, estava sendo acusado de pedofilia, o que fez ele cancelar turnês e alegar que ficou viciado em analgésicos depois de o cabelo dele ter pego fogo enquanto ele filmava um comercial para a Pepsi. E quando os executivos acharam que a situação não podia ficar pior do que já estava, eles foram surpreendidos por uma organização chamada Coalizão 349. A Coalizão 349 foi formada por um padre chamado Vicente Del Fierro, e o grande objetivo desse grupo era levar o caso para as mais altas cortes da justiça americana. O grupo também ganhou um incentivo especial de 10 mil pesos que foram doados por Jesus Celdran, que era nada menos do que o CEO da Coca-Cola nas Filipinas. Durante os protestos, várias pessoas testemunharam certos indivíduos que ateavam fogo nos caminhões da Pepsi. A polícia mais tarde conseguiu identificar e capturar essas pessoas, e para as surpresas dos jornais, eles eram 3 mercenários pagos pela própria Pepsi para explodir os caminhões da empresa. Amargurados e arrependidos por terem machucado as pessoas, os 3 homens confessaram que a Pepsi iria recompensar eles muito bem caso a missão fosse bem sucedida. Então tudo não passava de uma tentativa da Pepsi de fazer a Coalizão 349 parecer um movimento hostil e controverso. Mas o tiro saiu pela culatra, e por meses milhares de manifestantes continuaram a protestar ainda mais raivosos. Vicente Del Fierro, munido com ódio em um megafone, transformou sua vida numa batalha em busca de alguma indenização enquanto liderava a Coalizão 349. De acordo com ele, toda essa história já não era mais sobre o prêmio, mas sim sobre países de terceiro mundo sendo explorados por multinacionais. Del Fierro estava determinado a processar a Pepsi em 400 milhões de dólares sob a alegação de publicidade enganosa. A Pepsi respondeu abrindo um processo contra ele por calúnia e difamação. Ele conseguiu levar o caso até Nova York e lá ele contratou 2 advogados americanos para lidar com o caso. Mas os tribunais norte-americanos alegaram que o caso deveria ser ouvido nas próprias Filipinas. Apesar de Del Fierro voltar de mãos vazias, ele ainda estava disposto a prosseguir com sua luta pela Coalizão 349. Durante todos esses anos, a Pepsi teve dificuldades em arrumar um CEO para comandar as operações nas Filipinas. Ninguém queria lidar com a bagunça que o Number Fever causou no país. Em 2006, a Suprema Corte das Filipinas finalmente decretou um ponto final nessa história e julgou que a Pepsi não havia sido negligente. Como é de se imaginar, as vendas da Pepsi caíram muito e a Coca-Cola recuperou toda a fatia de mercado que havia perdido. A reputação da Pepsi ficou tão destruída que até uma marca de refrigerante local, chamada Cosmos,
conseguiu ultrapassar ela e vender mais do que a rival da Coca. Del Fierro conseguiu se livrar do processo que a Pepsi abriu contra ele, mas apesar disso ele nunca ganhou um caso contra a Pepsi. Mas o legado que ele e a coalizão 349 deixou serviu para reforçar o direito do consumidor nas Filipinas. Fora o prejuízo milionário, a Pepsi saiu relativamente ilesa e não foi considerada culpada por nenhum dano causado pela campanha Pepsi Number Fever. Mas por conta desse erro, nas Filipinas existe a gíria tomar um 349, que até hoje para as pessoas daquele país significa levar um golpe. E aí, o que você achou de toda essa história da Pepsi nas Filipinas? Eu confesso que eu achei bizarra. E eu queria deixar registrado aqui rapidão um agradecimento ao Gustavo Machado Teixeira por ter sugerido a ideia do tema desse vídeo lá na aba comunidade nos comentários. Valeu, Gustavo, muito obrigado mesmo. E se você gostaria de ver algum vídeo sendo abordado aqui no Inteligência Visionária, aproveita e deixa aqui nos comentários e deixa um like também, que eu sei que tem gente que gosta do conteúdo, mas acaba esquecendo de deixar o like. E também, se você não for inscrito, aproveita para se inscrever. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.